E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Dr. André Lopes, eu sou PhD em Ciências do Movimento Humano e estou aqui gravando com vocês mais um conteúdo aqui para o nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, te inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e comenta alguma coisa. O YouTube adora quando você se inscreve, quando você dá o like e quando você deixa algum comentário. Isso ajuda muito a espalhar na plataforma esse conteúdo. Então, depois da vinheta, a gente vai falar um assunto bem bacana a respeito de termorregulação. E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre controle de temperatura, vamos falar sobre a produção de calor. Nós seres humanos somos seres homeotérmicos, ou seja, mesmo com grandes variações de temperatura, a gente consegue fazer um esforço fisiológico e manter a temperatura nos níveis aceitáveis. Que níveis aceitáveis são esses? Em torno de 36,5, 37 graus, mas algumas pessoas podem ter um pouquinho menos de temperatura. Por exemplo, atletas altamente treinados na parte cardiorrespiratória às vezes apresentam temperatura um pouquinho mais baixo do que a média populacional. Existem até trabalhos mostrando que existe uma redução dessa temperatura dita como normal de 36, 36,5, 37 ao longo dos tempos. As pessoas estão ficando cada vez mais frias, tal. Bom, mas brincadeiras à parte, vamos falar sobre fisiologia. É muito importante que a gente entenda que a regulação da temperatura corporal, ela começa lá no nosso hipotálamo, exatamente. Os neurônios termorreguladores, eles acabam monitorando, vasculhando tudo que a gente tem aqui em termos de receptores periféricos para entender o calor ambiental e produzir mais ou menos calor pelo nosso organismo. Quando a temperatura está muito fria lá fora, a gente tende o quê? A produzir mais calor. Quando a gente está muito quente aqui fora, a gente tende a produzir menos calor. Esse calor vem da onde? Vem do metabolismo. Como representante máximo do metabolismo, nós temos a nossa massa muscular. Por isso que quando está muito frio, a gente faz uma coisa chamada tremedeira. Sim, a gente fica tremendo. Essa tremedeira é um ato de controle exatamente do hipotálamo para fazer com que nós possamos mexer a massa muscular, gerando uma necessidade de produção de calor. Exato, quando a gente treme, a ideia da movimentação dessa tremedeira é gerar um processo de produção de calor que vai nos esquentar de dentro para fora. Então, quanto mais frio estiver lá fora, maior será essa diferença entre a necessidade de produção de calor e aquecimento do nosso. Por isso que fazer exercícios em ambientes frios gera maior gasto de energia. Sim, a gente entende que mais ou menos 30% das calorias que nós gastamos no inverno, elas são a mais, devido a essa diferença de temperatura. Quando está muito frio, a gente gasta muito mais caloria para aquecer o nosso corpo do que quando está muito. Então isso é bem interessante da gente entender. Existem algumas formas da gente controlar essa temperatura e obviamente que a gente entende que esse controle é feito devido principalmente à produção de suor, ou seja, eu pego a água do meu organismo, trago ela para a pele para que ela possa ser evaporada. Esse processo de evaporação retira o calor que a gente tem no nosso organismo. É a mesma coisa do que quando a gente passa, por exemplo, borrifa álcool, né, na nossa pele. A gente borrifa álcool e a pele fica gelada. Por quê? Porque o álcool é extremamente evaporável, ele é volátil. A gente coloca na pele, ele evapora bem rápido. Esse fato de evaporar rápido faz com que a nossa pele tenha essa sensação de gelado, porque ele retirou bastante calor e bem rápido. Então vamos dar uma olhada agora nos fatores que ajudam a dissipar o calor no nosso organismo. Então galera, vamos dar uma olhada aqui. Nós vamos falar sobre os 4 mecanismos que ajudam no processo de controle da temperatura. Nós vamos falar sobre a irradiação, que é a emissão de calor sob a forma de ondas eletromagnéticas. Então a gente irradia calor. O calor sai do nosso corpo através dessa irradiação. Além disso, nós temos o segundo momento, que é a condução, que é a transferência direta de calor. A água tem uma maior capacidade de absorção e condução de calor. Por isso que quando a gente está na água, a gente sente mais frio do que quando a gente está no seco. Porque a gente conduz muito mais calor, transfere muito mais calor para a água devido a essa questão chamada de condução. Então a água é um elemento que exerce esse papel de condutor. Ele rouba calor da gente devido a esse processo de condução. Além disso, nós temos a convecção, que é a substituição do meio já equilibrado. Por exemplo, correntes de ar são removidas da superfície do controle da
pele, né, do contato da pele, fazendo com que o calor seja também levado junto. Quando a gente anda de moto, por exemplo, a gente tem um ladrão de calor, que é a convecção. O ar passa pela nossa pele e rouba, tira o calor da gente. É a mesma função de um ventilador. O ventilador nos resfria através de convecção. E por último, nós temos a evaporação, que nada mais é aquilo que eu já expliquei para vocês. É por meio do suor, da sudorese. Fica a dica, tá? A gente não soa, a gente sua. Se a gente fosse um sino, a gente soava, mas a gente não soa, a gente sua, porque vem do suor. Voltado depois da dica básica para não falar errado, a gente vai dar uma olhada nessas situações todas. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Agora vocês estão vendo exatamente essas 4 maneiras de fazer o controle da temperatura corporal. Beleza? Muito bacana. Videozinho curto para você entender como é que funciona o controle de temperatura. Lembra, quem controla é o hipotálamo, é o governador central lá que manda em tudo. Através de receptores periféricos de temperatura, ele consegue analisar se ele precisa fazer mais suor ou menos suor, se você tem que fazer mais calor ou menos calor lá nos músculos. Então lembra, se você está sentindo frio, você vai tremer porque o músculo gera produção de calor. Se você gostou desse vídeo, se você achou legal esse vídeo, se você gostou aqui do canal, te inscreve, dá o like, comenta alguma coisa e divulga o canal. Somos mais de 20 mil inscritos aqui no canal, tem um monte de vídeo legal, um monte de vídeo bacana para você aprender, para você saber das coisas relacionadas a treinamento, nutrição, fisiologia, avaliação, bioquímica, tudo que interessa a você. Beleza? Então também não te esquece de me seguir lá no Instagram, no Dr. André Lopes. Até mais!